Bom, pessoal, então vamos iniciando o nosso webinar. Primeiramente, uma boa tarde a todos. É um grande prazer estar mais uma vez com vocês, num webinar promovido pelo nosso escritório. Nessa tarde, a gente vai falar de um tema muito interessante, que é relacionado ao fator acidentário de prevenção, também chamado de FAP, e estará comigo nessa tarde o Luiz Felipe Miradouro. A gente vai falar sobre esse assunto. Eu sou o Shed, para aqueles que não me conhecem, sou sócio da área previdenciária do Bichara. E, Luiz Felipe, boa tarde, você está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo. Boa tarde, meu nome é Luiz Felipe, eu sou advogado da área previdenciária e há mais de 10 anos tenho trabalhado com esse tema que vamos conversar hoje, que é o fator acidentário de prevenção. Exatamente. Então, pessoal, a gente preparou uma pequena apresentação. A gente vai compartilhar a tela aqui com vocês e iniciar, então, a nossa conversa sobre o FAP hoje à tarde. Um segundo, por favor. Vocês conseguem ver? Eu imagino que sim, já está sendo transmitido aqui. Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre o fator acidentário de prevenção, que foi, na verdade, instituído lá pelo ano de 2010. Foi o primeiro ano em que nós tivemos a instituição desse fator para as empresas, né? E ele já surgiu naquela época com muitas discussões em torno da sua inconstitucionalidade, outros aspectos que também foram explorados lá atrás, né? E conforme os anos foram passando, a gente foi tendo outras e outras discussões, né? Então, existe muita oportunidade com relação ao FAP. A gente vai primeiro fazer uma breve apresentação sobre isso, porque nós sabemos que algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando nessa tarde não são exatamente advogados, nós temos médicos também entre nós, algumas pessoas do RH e também advogados, né? Então, inicialmente, eu acho que vale a gente passar rapidamente aqui com relação à estrutura, né, do FAP e como que você acaba aplicando isso no dia a dia das empresas. Então, o FAP nada mais é do que um multiplicador do RAT ou do SAT, como alguns chamam, né? Que é uma alíquota que é atribuída para as empresas de acordo com a sua categoria econômica, né? Então, tem uma empresa que produz sofá, uma outra que é comércio varejista, etc. O governo, por meio de um decreto, ele estabelece qual tipo de categoria terá qual alíquota de RAT barra SAT, né? E, em cima disso, essa alíquota, ela varia de 1% a 3%. Então, aquelas atividades que o governo entende que são atividades de riscos leves, eles acabam indicando um FAP, um SAT de alíquota 1%, que é leve. E para aquelas de atividade com riscos médios, eles acabam atribuindo uma alíquota de 2%. E para as atividades que têm riscos graves, segundo a análise do governo, eles atribuem um SAT de 3%. Tá? E aí o que acontece? Essa alíquota é uma alíquota fixa, de acordo com a atividade econômica preponderante das empresas, tem toda uma outra questão também por trás disso, e essa alíquota, ela sofre uma variação anual com relação à sua alíquota final, que é justamente o momento em que você pega essa alíquota que foi atribuída para a tua empresa e multiplica pelo FAP, que também foi atribuído para a tua empresa, aí também separado por cada CNPJ, por cada estabelecimento, então você tem uma alíquota final, né, uma alíquota final de recolhimento, que é o FAP, o SAT, que a gente chama o RAT ajustado, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então a gente pode, acho que, passar aqui para o próximo ponto, que é justamente os principais aspectos desse FAP, né? Então, o primeiro ponto que a gente chama atenção é que o FAP é divulgado anualmente, no mês de setembro, tá? Inclusive, nesse momento,
nós estamos aí com o FAP, que foi divulgado para o ano de 2021, e eles divulgam em setembro e abrem um prazo a partir de 1º de novembro, geralmente fica 30 dias, e você tem até o final do mês de novembro para contestar as ocorrências que estão lá nesse teu FAP. Então, o governo ele faz um cálculo com várias ocorrências que foram atribuídas à empresa, questões de massa salarial, acidentes do trabalho, etc., e divulga em setembro. Você tem o mês inteiro de novembro para contestar antes de aplicá-lo no ano de 2021. Tá? E isso acontece todos os anos. Tá? Como eu disse, essa alíquota ela pode, muitas vezes, beneficiar as empresas ou prejudicá-las. Porque o FAP, quando é aplicado ao SAT, ele pode, numa condição favorável, fazer com que a alíquota seja reduzida pela metade, ou numa situação que prejudique a empresa, porque ela teve muitos acidentes, não fez uma gestão tão eficaz, talvez, dos seus riscos ambientais, pode multiplicar por 2, pode dobrar o valor da sua alíquota final de SAT. Né? Então, naquele exemplinho que eu dei, que na verdade, quando eu fiz a introdução com relação ao SAT, o que acontece é, se você tem um SAT de 3% e você ficou na última classificação do FAP, o teu RAT ajustado vai ser 6%. Realmente acaba dando um prejuízo grande para as empresas. A gente até vai mostrar uma exemplificação aqui de cálculo para vocês depois entenderem melhor. E, enfim, então, o FAP ele existe meio que em função do SAT. Tá? O que acontece é, nas ocorrências, existem várias questões que podem ser impugnadas, tá? Mas as mais comuns são aquelas relacionadas aos nexos técnicos previdenciários e os nexos técnicos epidemiológicos que são atribuídos à empresa, né? Então, aí existe muita discussão, existem algumas inclusões que são indevidas, a gente também vai olhar isso com um pouco mais de calma mais para frente, mas quando você contesta, muitas vezes isso aí já é excluído na esfera administrativa, então você acaba já tendo um ganho na fase administrativa para deixar e recolher um FAP tão grande. Né? Muitas vezes você pode reduzir até a metade, como eu disse. Né? Então, é muito importante, e tem algumas empresas que acabam deixando isso de lado, às vezes tem um acidente ou outro que não foi bem identificado, a gente sabe das situações, né? Tem empregado que entra com ação, não notifica a empresa, a gente vai passar por tudo isso também mais para frente. E, além disso, além da questão administrativa, as empresas também têm, com alguma frequência, ajuizado demandas com relação ao FAP dos anos posteriores de forma prévia. Né? Então, antes da divulgação, ela já pega algumas ocorrências que ela sabe que vão ser incluídas no seu FAP, porque o FAP, em geral, ele pega as ocorrências dos últimos 2 anos completos ao ano que ele é divulgado. Né? Então, quais foram os últimos 2 anos completos em relação ao ano de 2020? O ano inteiro de 2019 e o ano inteiro de 2018. Então, às vezes, ela já sabe que teve ali alguma ocorrência, alguma CAT que foi emitida indevidamente, coisa do tipo, e ela já, previamente à divulgação do FAP, já ingressa com uma ação para que, quando for divulgado o FAP, que é esse que agora está com prazo em aberto, já venha com essas exclusões. Tá? Também é uma possibilidade, desde que, obviamente, a empresa faça uma gestão eficaz dos seus riscos, dos seus acidentes, né? Enfim, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto com várias áreas das empresas, né? E a gente entende que muitas vezes, na esfera administrativa mesmo, a empresa tem boas chances de êxito para exclusão, para redução. Como eu disse, depende de caso a caso, né? Geralmente a gente tem que analisar a situação específica da empresa para entender e muitas vezes achar uma solução que é, às vezes, exclusiva para aquela empresa, né? A gente enxerga isso, às vezes, fazendo uma análise específica, a gente entende que tem ali um cenário propício para que a gente conteste e obtenha, eventualmente, um êxito administrativo. Aí, o que acontece? Quando a gente está falando de FAP com as empresas, muitas vezes, a gente pede as telas, né? E tem empresas que, às vezes, não têm essa informação tão simples. A gente até quer mostrar para vocês, se você estiver aqui nos acompanhando e não souber onde que você obtém esse dado, a gente trouxe aqui uma telinha, que é exatamente essa cara aqui. Né? Você entra lá no sistema FAP Web, tá? Aí você vai colocar
o CNPJ raiz, né, nesse campo, a senha aqui, coloca esse textinho e consulta, tá? E você pode, a partir daí, você entra no sistema e lá você vai obter todas as informações com relação ao FAP das empresas, tá? Eventualmente, se você não tiver a senha, aí você pode tentar cadastrar aqui mesmo, ou, se for o caso, você iria na Receita Federal e pode obter uma senha com eles para poder acessar o teu FAP, se você ainda não tem esse dado, tá? Mas aí, quando você entra aqui, você vai para uma outra tela, que é essa daqui, que geralmente é a parte mais importante, que é essa telinha aqui. Aí, você vai selecionar, por exemplo, por estabelecimento. Tá? Então, você vai pegar lá, por exemplo, o seu estabelecimento 0001. Vai colocar aqui, você seleciona, vai aparecer os dados aqui da empresa, né? E aí entra uma outra tela, que é onde a gente faz as análises, né? Para tentar enxergar as possibilidades de contestação, que é essa tela aqui, que fica abaixo daquela outra que a gente acabou de passar. E aqui nessa tela é onde você vai conseguir identificar o teu FAP. Né? Então, por exemplo, aqui ó, você tem o teu FAP original, isso aqui é um caso real, né, de uma empresa, então esse FAP original aqui é o FAP que essa empresa vai usar para o ano de 2021, tá? Então, só fazendo aquele modelinho que a gente fez no começo, que eu multiplico, então vamos supor que essa empresa tem um SAT de 1%, e ela vai multiplicar por esse FAP de 1,2453. O resultado final do seu ratio ajustado será 1,2453. Tá? Então, ele teve uma majoração, o SAT dele era 1, e essa empresa aqui, por exemplo, está tendo uma espécie de prejuízo, porque teve uma majoração do seu FAP, do seu ratio ajustado. E mais que isso, tá? Eu acho que a parte mais importante aqui é demonstrar o seguinte, aqui nesses campos, você tem os motivos pelos quais você foi ranqueado nessa qualificação aqui. Porque o que acontece? O FAP, ele é um ranking, tá? Então, é como se fosse uma competição instaurada pelo governo, onde todas as empresas daquele segmento econômico, então, se vocês olharem aqui, ó, todas as empresas desse segmento econômico, tá? Desse CNAE, que é Comércio Varejista de Artigos Esportivos, estão competindo entre si para ver quem tem mais ou menos acidentes. As empresas que tiverem menos acidentes, a primeira colocada em gestão, em segurança, etc., que não tiver acidentes associados ao seu estabelecimento pelo INSS, ela vai ficar com um FAP aqui de meio, né? Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, se ela estava com um FAP, se ela estava com um SAT, uma alíquota de RAT ou SAT de 1%, e ela tivesse um FAP meio, isso quer dizer que ela recolheria 0,5% de alíquota final de SAT. Tá? Então, ela teria uma redução pela metade. E essa empresa, esse estabelecimento, por causa de apenas 3 benefícios de auxílio-doença atribuídos, né, com nexo, com a atividade e a lesão do empregado, teve já esse benefício vedado, né, porque a empresa acaba ficando mal qualificada nesse ranking, e ela acabou tendo um FAP de 1,24, que no caso deles acaba sendo ruim, porque eles tiveram apenas 3 acidentes vinculados ao seu CNPJ, o que mostra que realmente é extremamente importante a empresa estar atenta a todos os casos que são notificados pelo INSS. Muitas vezes, a gente tem conhecimento, né, de algumas empresas que a gente conversa, e chega lá a notificação, a cartinha, né, aquela cartinha que vem do INSS dizendo, olha, esse benefício tem natureza acidentária, então eles vão atribuir isso aqui, né, que é o tal do B91. Né? E se a empresa não faz aquela contestação no prazo correto, isso aqui acaba entrando e a empresa fica até sem argumentos. Porque o que pode acontecer? A empresa faz aquela contestação e aí consta aqui no sistema do FAP Web. O que acontece? Você pode contestar dizendo, olha, como eu fiz a contestação administrativa do nexo técnico, ou seja, do B91, não poderia ter entrado aqui no meu FAP, enquanto não encerrado o processo administrativo. Tá? É extremamente importante contestar todos os casos e ter esse gerenciamento. Inclusive, eu vou mostrar um outro caso aqui,
que é o próximo slide, que olha só o que aconteceu. Essa empresa, ela teve um acidente, olha só, apenas um acidente, incluído no seu rol de ocorrências do FAP. E por conta desse único acidente, ela teve o FAP dela definido em 1.0427. Ou seja, ela deixou de ter um FAP meio, porque se ela tivesse 0 aqui no acidente, ali no B91, onde está 1, se estivesse zerado, como está aqui no B92, 93, 94, ela teria automaticamente um FAP 0 aqui, um FAP meio aqui. Ou seja, ela pegaria a alíquota de RAT dela e multiplicaria por meio, ela teria uma redução pela metade. E por causa de um acidente, essa empresa acabou tendo o FAP, a alíquota de RAT dela dobrada para todo o ano de 2021. Tá? Então, vocês vejam que como é importante estar atento para esse tipo de situação, né? Não só para esse, muitas vezes vai ter um B92, vai ter um B93, 94, enfim, até mesmo uma CAT que foi emitida, né? Esse cenário todo do FAP, ele foi sendo alterado no decorrer dos anos por resoluções. Hoje em dia não é qualquer CAT que entra aqui, mas tem muitos casos do passado que a empresa emitia CAT para qualquer situação, inclusive eu lembro de várias situações que até o Luiz estava comigo em algumas reuniões no passado, e a empresa falava, eu emito CAT para tudo, cortou o dedo no papel, estou emitindo CAT. Então, estava prejudicando, naquela época, né, o seu FAP, né, por conta de situações como essa. E aí, só para concluir tudo isso, eu queria mostrar, então, um exemplo, que a gente fez um cálculo aqui, para vocês entenderem melhor o que resultaria aí num FAP bem gerenciado, nos modelos desses que a gente acabou de apresentar, né? Então, como vocês viram lá atrás, a gente tinha um FAP ali que foi divulgado para essa empresa de 1,2453, tá? Vamos supor que essa empresa tem um SAT, uma alíquota de SAT de 3%, tá? E ela ficou com esse FAP atribuído de 1,2453. E ela tem uma massa salarial anual de 12 milhões de reais, ou seja, ela paga 1 milhão de reais por mês de salário, tá? A alíquota final dela, que é o RAT ajustado, ficaria em 3,7359%, resultando num valor devido de R$ 448.308, tá? E lembrem que ela ficou com esse FAP esse FAP aqui de 1,2453, em razão de apenas 3 benefícios que foram atribuídos àquele CNPJ, tá? Então, vamos supor que esses 3 casos tenham sido contestados pela empresa. Ela tem apresentado lá uma contestação administrativa e os casos estejam, por exemplo, sub júdice administrativo, ou seja, aguardando o julgamento administrativo. O que a gente teria, então, numa situação dessa, em que a gente pudesse excluir aqueles 3 casos do FAP da empresa? O FAP dela reduziria para 0,5000, né? Se vocês acabam usando sempre 4 casas depois da vírgula, multiplicado pelo SAT, a gente teria uma alíquota final de 1,5%, resultando num valor devido de RAT ajustado de R$ 180 mil. Ou seja, nesse caso, nesse exemplo, por causa de 3 acidentes, essa empresa vai ter um prejuízo, na verdade, né, de aproximado de R$ 268 mil, né, o que, se ela tivesse feito talvez uma gestão, ela teria uma economia nesse exato valor, de R$ 268 mil. E aí você pode acabar multiplicando isso pelos anos do passado, né? Então, esse ano é 260, mais no outro, então, assim, em questão de 5 anos aí, a gente estaria falando de mais de R$ 1 milhão de economia numa situação como essa, tá? Eu vou passar aqui para o próximo, que é o seguinte: como você recorre, então, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais das questões específicas, que são aquelas que nos importam quando a gente está olhando para os cenários apresentados pelas empresas, tá? Então, a gente faz a contestação via sistema, é tudo digitalizado, né? Então, nessa setinha aqui, a gente clica, aí vai abrir, basicamente, por exemplo, no caso dessa empresa, eu vou ter lá aqueles 3 benefícios que foram atribuídos, né, vinculados
ao seu CNPJ, e aí vou poder contestá-los individualmente, dizendo, olha, isso aqui não tem, está sub júdice, ou enfim, aí a gente até traz aqui algumas hipóteses que são as mais comuns, tá? A gente, quando fala das mais comuns, são, obviamente, aquilo que pode acontecer, mas não está limitado apenas a esses casos, tá? Então, os mais comuns são as contestações de nexos técnicos previdenciários, tá? A gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, sobre a questão dos nexos técnicos, mas, enfim, isso aqui acontece muito nas empresas, né? Então, a questão é atribuída, o acidente ou a lesão, eles vinculam isso à atividade laboral do empregado, e aí acabam dando esse número de B91, né? Ou B92, 93, 94, se foi uma pensão por morte, às vezes foi uma morte, né, vinculada à atividade do empregado na empresa, isso tudo acaba também entrando ali no cálculo. Tem a questão dos acidentes de trajeto, que também podem ser contestadas, e ainda acontece de ter casos, né, de B91, 92, 93 ou 94, que são resultantes de acidente de trajeto. E hoje, na própria esfera administrativa, a gente já consegue êxito quando você acha um caso que é relativo a um acidente de trajeto e ele resultou num auxílio-doença, por exemplo, tá? E virou um B91. Aí, na própria esfera administrativa, a gente já consegue excluir isso daí, tá? Agora, com relação ao período lá de 2017, se você não fez a contestação e tem casos de acidente de trajeto, também tem uma discussão judicial que é possível de ser feita. A gente também vai falar um pouquinho mais disso mais à frente. Também tem casos, e olha, isso aqui, gente, não é uma coisa tão absurda, tá? Acontece com frequência. Casos de empregados que foram desligados antes desse período que eu falei, que era de 2018 e 2019, por exemplo, para o ano de 2021. Então, tem caso de empregado que foi desligado em 2014. E ainda assim, ele consegue um benefício em 2017 e eles incluem, ou em 2018, eles incluem no FAP da empresa, mesmo depois de tanto tempo desligado. Então, a empresa tem que ficar atenta para ver se não tem nenhum caso lá no seu rol de ocorrências para fazer justamente a contestação administrativa disso daqui também, tá? Tem casos ainda de pessoas desconhecidas, né? Outra situação que não é incomum. A gente encontra aí, eles falam, eu não sei que NIT, né, tem lá um PIS ou um NIT, o número do empregado, ele fala, eu não sei o que é isso. Vamos contestar, né? Até vamos contestar administrativamente e, se for o caso, vale a pena ir para o judicial também, para a esfera judicial, para tentar excluir dessas pessoas que, por algum erro de sistema, entraram lá no FAP e acabaram, como vocês acabaram de ver, pode prejudicar a empresa enormemente. Um caso, dois casos, né? Enfim. Podem prejudicar a empresa economicamente. E ainda tem erros de dados, muitas vezes a gente encontra erro de dado das taxas de rotatividade, né, massa salarial muitas vezes está incorreta, então a gente tem que olhar com calma também. Questão do custo, isso é muito interessante. Os empregados que têm benefícios, por exemplo, de pensão por morte, né? Então, na verdade, quem está recebendo é o cônjuge, é o filho, enfim. E segundo as resoluções, a gente só poderia contar os últimos 2 anos completos. Só que eles fazem uma estimativa de custo e projetam isso para o futuro. Então, muitas vezes, o custo da empresa ali de pagamento de benefícios fica muito alto, justamente porque eles estão fazendo essa projeção. E a gente entende que tem que ser feita a contestação administrativa nesses casos. Tá? São várias hipóteses. Eu acho que, assim, se você que está hoje nos acompanhando aqui tem alguma dúvida, vale a pena a gente talvez parar, olhar o teu caso no detalhe, né? Como eu disse, tem coisas que não estão aqui são os casos mais comuns, né? E a gente pode tentar enxergar alguma coisa, alguma solução para a situação de vocês, tá? E agora, passando um pouco aqui para a questão dos nexos técnicos previdenciários, eu acho importante a gente parar aqui para falar um pouco disso, porque é aqui que nós enxergamos onde as empresas podem ter mais êxito na questão do FAP, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, sabe, só para explicar aqui, para que todos possam entender, então, vamos supor que o empregado foi jogar futebol no final de semana e quebrou o pé.
né? Então ele vai ficar, ou quebrou a perna, enfim. Essa infelicidade, ele vai ter que ficar afastado do seu trabalho, e vamos supor que ele vai ficar um mês afastado. Ele vai receber lá o auxílio-doença do INSS, só que é o auxílio-doença previdenciário, tá? Porque não tem relação com a sua atividade laboral. Agora, se ele quebrou dentro da empresa, fazendo alguma atividade dentro da empresa, ele vai receber um auxílio-doença também, só que é um auxílio-doença com a característica, com a natureza acidentária. Nessa situação, justamente nesse tipo de situação, é que eles incluem no rol de ocorrências do FAP, tá? Mas o que acontece? Muitas vezes, claro, existem situações, existem acidentes que acontecem eventualmente, fatalidades, né, dentro das empresas. Mas é muito comum o empregado, por exemplo, está com uma dor no ombro, e aí ele vai no seu médico, enfim, vai ter que fazer uma cirurgia ou coisa do tipo, e quando ele vai passar na perícia médica, aí ele pede para se afastar da empresa, né, pega o atestado do médico, enfim, diz que vai fazer uma cirurgia, ou que não está, ou que está com dor, alguma coisa do tipo, e se afasta por 1, 2, às vezes 3 meses. E ele vai passar na perícia do INSS para que possa ser analisado o caso dele, para ver se realmente ele está com essa incapacidade temporária. E, naquele momento, ele pode dizer, olha, isso aqui é porque eu exerço uma atividade na empresa que me causa essa lesão. Né? Enfim, eu trabalho fazendo alguma coisa que mexe o ombro. E o perito médico, ouvindo aquilo, entendendo a situação do empregado, ele pode atribuir essa natureza acidentária. Né? A gente até mencionou isso aqui no começo do webinar. E quando ele faz isso, como eu disse, tem empresas que simplesmente recebem aquela cartinha e arquivam. Mas quando você faz isso, se você não reconhece, você empregador, você empresa, não reconheceu que aquilo é um acidente do trabalho, que, como eu disse, pode ser um acidente do trabalho. Pode ser que, eventualmente, ele sofreu uma fatalidade dentro da empresa. Né? Nessa situação, obviamente, se você emitiu a CAT ou coisa do tipo, você não vai contestar, né? Mas existem muitos casos em que a empresa não reconhece e essa cartinha do INSS chega para a empresa, né? Claro, tem outras questões, outras consequências com relação a essa atribuição do benefício como B91. Por exemplo, ele fica com 12 meses de estabilidade a partir do seu retorno. A empresa tem que pagar FGTS durante o período em que ele estiver afastado, porque se for um acidente do trabalho, né, a empresa tem que continuar pagando, além de prejudicar o cálculo, a classificação da empresa no FAP. Mas nessas outras situações em que não há esse tipo de situação, ou seja, a empresa reconhece que aquilo ali não é decorrente da sua atividade, não tem nexo entre a lesão e a sua atividade, ela tem que contestar administrativamente. Tá? E aí, a contestação é uma defesa administrativa. Hoje, inclusive, isso é feito até o começo do ano, isso era feito num processo físico, né? Era um dos poucos processos físicos ainda existentes no país. Né? E aí, por conta da pandemia, o INSS trouxe aí a possibilidade de fazer esse tipo de contestação pelo sistema do INSS. Né? Então, é bom que todos os casos sejam contestados no prazo correto, né? Então a empresa detecta. Geralmente isso aqui tem que ser trabalhado entre o jurídico, né? Tem que ter uma ligação do jurídico, do departamento de recursos humanos e do médico do trabalho. Assim, todo mundo tem que estar conectado nessa situação. O que a gente diz quando você faz essa gestão do começo ao fim, do jurídico até o médico do trabalho, todo mundo acaba fazendo aquela contestação, já visando lá na frente uma situação como o FAP. Né? Então, do jeito que foi feita a contestação, ele já separa, né? Existem fluxogramas que a gente já, inclusive, ajudou algumas empresas a implementar, em que a partir do momento que a empresa recebe isso, tem todo um fluxo. Ela recebe, o jurídico já informa o outro jurídico que vai cuidar do FAP, o médico já faz a contestação, já manda para arquivamento do jurídico, do departamento jurídico, para que façam essa planilha, né? Para já deixar pronto para o momento do FAP, ou, se for o caso, como eu disse, se antecipar ao FAP, né, já dizendo, olha, isso aqui vai entrar no FAP de 2022, por exemplo. Então, a gente contestou, vamos já deixar isso aqui para o momento propício para que haja, então, a contestação. Né? E vocês vão poder fazer essa contestação. E o procedimento do INSS, ele demora um pouquinho. Então, você vai ter a primeira fase administrativa,
depois que for julgado, né, pode ser que vocês não tenham êxito nessa fase administrativa, nessa primeira fase administrativa, a empresa pode, então, recorrer, né, para o CRPS. E aí, sim, se tiver uma decisão desfavorável, e aí entra um ponto importantíssimo. Tem muita, mas muita, a maioria, eu diria, das empresas, quando acaba o processo administrativo, ela encerra e arquiva, tá? Então, acabou o processo administrativo em desfavor das empresas, elas encerram o procedimento, arquivam e não fazem mais nada. Já o empregado, o que ele faz? Quando o processo administrativo é encerrado com uma decisão desfavorável a ele, ou seja, o CRPS, né, que é o órgão do INSS que julga esse tipo de questão, diz, olha, não há, de fato, um nexo. Analisando aqui os documentos, a gente junta, né, em geral, documentos médicos, relatórios de segurança do trabalho, ele diz, olha, realmente não há um nexo entre essa atividade e essa lesão. Então, portanto, não é B91, eles classificam como B31, aquele benefício. Quando eles fazem isso, o empregado entra com uma ação, que é uma ação chamada ação acidentária, ela tramita na justiça comum, na justiça civil, né, comum, e a empresa não participa desse tipo de processo, tá? Isso é muito curioso, porque as empresas não participam, elas podem participar, tá? Mas geralmente a empresa só fica sabendo da existência desse processo quando o juiz a intima para que ela apresente documentos. Então, ele está lá, ele perdeu na esfera administrativa, aquilo lá vai entrar no teu FAP. Aliás, desculpe, ele perdeu na esfera administrativa, aquilo lá não vai entrar no teu FAP, ele entra com uma ação na esfera, na justiça comum, e lá ele consegue uma decisão favorável. E aquilo entra, sim, no teu FAP, por causa daquela decisão judicial, tá? A gente, inclusive, nesse momento aqui que a gente está analisando para vários clientes, várias empresas, tem uma ou outra situação exatamente nesse tipo aí, tá? Se encaixa exatamente nesse cenário. E é comum, tá? Muitas vezes a empresa não está sabendo, tem que fazer uma análise, às vezes, pesquisar pelo nome da empresa, nome do empregado que está afastado, nos sites dos tribunais de justiça, para ver se encontra. E aí sim vocês participarem desse processo. Como que vocês podem participar de uma ação acidentária, por exemplo? A empresa entra como assistente, tá? Então, ela entra como assistente do INSS. E por que é importante ser assistente do INSS? Porque o INSS, para ele, pagar o benefício sendo acidentário ou sendo não acidentário não faz a menor diferença. Então, ele não tem muita vontade, vamos dizer assim, de falar, isso aqui tem ou não tem nexo com o trabalho dele. Ele está mais interessado em ver se realmente existe a incapacidade. Ele está ali, quando ele vai fazer uma impugnação de laudo, eles têm realmente deficiência, né? Não há, assim, o corpo técnico deles ali está com 1 trilhão de processos para julgar, realmente eles não vão fazer uma análise refinada. Então, você participar como assistente ajuda o juiz, né, numa impugnação de laudo, para demonstrar que, olha, realmente, aqui não teve um nexo entre a atividade e a lesão, e muitas vezes as empresas que fazem esse tipo de procedimento conseguem êxitos relevantes, né, inclusive para excluir dos seus FAPs esses tipos de acidentes, né? Então, como eu disse, então, ao final do processo administrativo, a empresa ainda tem 2 caminhos, tá? Seja entrar numa ação acidentária, se o empregado for para a esfera judicial, e geralmente, quando eles perdem no administrativo, eles vão para o judicial, tá? Porque os advogados deles acabam levando essa questão. E se a empresa perder na esfera administrativa, ela poderia, então, levar essa questão para a esfera judicial, e aí, no caso da empresa, ela leva para a Justiça Federal. É uma questão de competência aí que foi definida, ela levaria para a Justiça Federal e lá tentaria, então, obter uma decisão para descaracterizar esse nexo entre a atividade e a lesão, tá certo? Então, eu acho que a questão do nexo, como eu disse, é uma das mais importantes, porque é onde, geralmente, vocês vão ter ali uma classificação pior no seu FAP, né? Então, aqui que a gente tenta enxergar algum tipo de questão prejudicial, e aqui a gente está falando só de questões específicas, né? A gente não está nem falando de outros pontos com relação ao FAP. Então, nesse momento, pessoal,
que a gente está falando? Vocês têm até dia 30 de novembro para checar essas situações e fazer essas contestações administrativas. É extremamente importante checarem isso e avançarem se existem casos, nem que seja um caso que possa ser contestado. Vale a pena fazer a contestação, tá? Mas, vamos supor que você não tenha nesse momento aí separado ou não esteja interessado de fazer essa contestação administrativa. Você pode discutir o fato judicialmente, tá? Também não é um empecilho você não fazer a discussão administrativa. Qual que é a vantagem de você fazer na esfera administrativa? A partir do momento que você apresenta a contestação, então vamos supor, naquele caso lá que o FAP é 1.24, a empresa apresentou a contestação, no ano que vem, ela vai usar o FAP neutro, ela não vai usar o FAP apresentado. Então, ela fica, durante aquele período, ela deixa de gastar um pouco. Tá? Se ela for para a esfera judicial diretamente, ela já vai ter que usar o FAP atribuído, a não ser que ela consiga uma liminar para usar o FAP neutro. Tá? Então, quais são aqui algumas possibilidades, só para a gente trazer então já para a fase judicial, da empresa fazer contestações na esfera judicial? Ela pode, como eu disse, fazer uma ação antecipatória, né? Então, antes de ser divulgado o seu FAP, ela já pode entrar com uma ação para que haja a exclusão lá na frente do seu FAP. Então, nesse momento, o FAP já seria divulgado sem algumas ocorrências. Ela pode pegar os casos que não foram contestados e já entrar com uma ação judicial, por exemplo, tem empresa que não contestou nenhum ano, a gente faz isso com frequência aqui, inclusive. A gente analisa o passado para ver se encontramos algumas situações que possam ser excluídas com relação ao FAP do passado, tá? Então, a gente pode entrar com ações, mas observando, obviamente, o prazo prescricional. A gente tem um prazo de 5 anos a partir do momento do encerramento do procedimento administrativo para discutir o FAP ou, eventualmente, do pagamento, né, indevido. A empresa teria 5 anos. Enfim, a gente pode analisar também caso a caso. Agora, também há a possibilidade da empresa perder a esfera administrativa do FAP, que é tudo isso que nós dissemos, e acontece muitas vezes, eles acolhem uma parte, não acolhem outra, a empresa acaba perdendo boa parte do que ela contestou, então a gente pode pegar aquilo e levar para a esfera judicial. E tem muita empresa que contesta administrativamente, perde nas duas instâncias, recolhe o valor e não faz nada. Isso é um erro grave, porque na esfera judicial a gente tem elementos para conseguir excluir. Inclusive, uma das discussões mais comuns até o ano de 2017 eram os acidentes de trajeto ou acidentes em itinere. Então, a gente fazia essa discussão na esfera administrativa e eles não excluíam. E aí, quando você leva para o judicial, para a esfera judicial, a gente tem jurisprudência hoje, cada vez mais forte, dizendo que realmente tinha que excluir. Até porque o próprio INSS hoje, quando faz a divulgação, ele mesmo já não coloca mais, ele não inclui mais os casos de acidente de trajeto no rol de ocorrências do FAP das empresas, tá? Então, vale a pena checarem, ver o passado, né? Porque como vocês verificaram, às vezes, se vocês conseguem excluir 1, 2, 3, 4 ocorrências com relação aos anos do passado, é capaz de, se a empresa fez algum recolhimento devido, ela poder obter uma restituição desses valores, tá? Então, eu acho que a gente passou aqui por basicamente toda a nossa apresentação e eu vou aqui, na verdade, a gente encerra a nossa apresentação. Esses são os nossos contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem resolver alguma questão, quiser que a gente faça alguma análise com vocês, a gente estará totalmente à disposição para auxiliá-los, tá? Lembrando que nós temos um prazo curto para quem quiser, tiver interesse de fazer contestação administrativa, mas também, né, não há nenhum tipo de prejuízo em tentar observar também o passado e já tentar, talvez, buscar créditos relacionados às situações do passado, tá? Ops, eu acho que... Ops, eu parei aqui de compartilhar.
Enfim, agora, também se alguém tiver alguma pergunta para fazer nesse momento, a gente está à disposição para responder. Vocês podem enviar a perguntinha aqui pelo nosso chat, tá? A gente vai analisar aqui para ver o que vocês têm de perguntas. Fred, um ponto importante que a gente pode também falar agora é que muitas vezes as empresas procuram a gente porque contestam administrativamente os casos, né, fazem a contestação do nexo, só que essas contestações, elas não são julgadas pelo INSS, elas ficam paralisadas por muito tempo. E isso impacta, obviamente, o FAP, né? A gente faz as contestações informando a existência dessas contestações administrativas, mas existe, sim, a medida judicial contra o INSS para forçar o julgamento dessas impugnações, porque não só o efeito com o FAP, né, você também tem outros efeitos, como a questão do fundo de garantia, que o Chad mencionou. Então, se você tem uma situação dessa, em que você apresentou as contestações de nexo, e até agora elas não foram julgadas pelo INSS, há a possibilidade de entrar com uma medida judicial, pedindo para que elas sejam analisadas, né, pedindo ao Poder Judiciário para que contestações sejam realmente analisadas no âmbito administrativo. Sim, é importante. Eu acho que... Desculpa, Luiz. Eu te cortei. Então, pode continuar. Não, eu acho que é importante. Tem empresa que justamente quer uma decisão, porque esses casos de NETEP, de nexo técnico, eles ficam anos, muitas vezes, para ser julgados, né? E a gente vê que o INSS, ele não tem ali um prazo. Eles vão fazendo de acordo com a vontade deles, né? Então, se a empresa pressiona, muitas vezes ali no balcão, né? Acontecia muito isso, dela checar e falar, peraí, deixa eu ver esse caso aqui, será que foi analisado? E o INSS acabava julgando, né? E caso isso não aconteça, há sempre a possibilidade de entrar impetrar um mandado de segurança para que eles julguem mais rapidamente. E em caso de decisão favorável, vocês podem, inclusive, no próprio processo administrativo, apresentar essa informação, dizendo, olha, o próprio INSS reconheceu que o caso não é decorrente de acidente do trabalho, logo tem que ser excluído do rol de ocorrências e, consequentemente, reduzindo o FAP das empresas, tá? Então, estão chegando algumas perguntas aqui, deixa eu pegar aqui, olha só. Alguém pergunta assim, em caso de acidente com morte, há alguma possibilidade de contestação? Com relação à morte, o que hoje tem de diferença, né, que dá para contestar no caso do FAP 2021, é que, como eu tinha dito, as CATs abertas, antigamente, elas contavam no rol de ocorrências, todas elas. Então, como eu disse, teve empresa que a gente chegava lá, ele cortou o dedo com um papel, estou abrindo o CAT. Poxa, está prejudicando o teu FAP, né? Enfim, algumas questões assim aconteciam com alguma frequência. E hoje, a única CAT que pode aparecer no teu rol de ocorrências é a decorrente de morte, tá? Mas ela só pode aparecer se aquela morte não representou um benefício posterior. Porque se aquela morte se tornou um benefício, aí eles têm que excluir da CAT, tá? Mas aí, para você excluir assim, o benefício de morte, a gente tem que ter algum elemento que demonstre que aquele caso foi uma morte não decorrente de acidente do trabalho, né? Porque se foi decorrente de acidente de trabalho, a própria empresa eventualmente reconheceu, aí a gente fica realmente sem possibilidades de discussão, tá? Aí, claro, a gente pode olhar mais detalhadamente o caso, vocês podem mandar também, se for o caso, um e-mail para a gente pode voltar a conversar para ver com mais detalhes essa situação, tá? Chegou uma pergunta aqui, bem interessante, se a atuação da empresa como assistente do INSS
tem sido bem aceita no Poder Judiciário. Sim, tem bastante jurisprudência aceitando isso, né? Porque quando a gente vai entrar como assistente, a gente já apresenta uma petição demonstrando todos os reflexos de uma decisão desfavorável, né? E são esses exatamente aqueles que nós colocamos. A gente vai dizer, olha, excelência, eu tenho que participar por quê? Essa decisão, ela vai me prejudicar aonde? Primeiro, eu tenho que recolher a FGTS dessa pessoa. Segundo, vai impactar o meu FAP, tá? Vai me prejudicar. Terceiro, essa pessoa vai ficar com estabilidade, né? Enfim, e além da estabilidade, tem a questão também que muitas vezes no acordo coletivo das empresas, de algumas empresas, esse tipo de acidente gera às vezes uma estabilidade maior até do que os 12 meses que são comuns, né? Então, a gente apresenta esses argumentos e já introduz os motivos de forma bem sucinta pelos quais aquele acidente não tem relação com o trabalho. Muitas vezes já chega juntando um documento, mostrando a relevância, e os juízes acabam, sim, aceitando a participação das empresas. É muito importante, porque a gente tem situações, a gente tem analisado, de empresas que não fazem, todas as empresas que não fazem esse tipo de intervenção no processo judicial, acabam tendo resultados negativos. Porque, como eu disse, o INSS não tem nenhum interesse de contestar isso. Na verdade, para ele não faz diferença, ele vai pagar o benefício de qualquer forma, né? Basicamente, o prejuízo é da empresa. É até uma questão que a gente já debateu várias vezes, que o cenário deveria ser sempre a empresa ser intimada, né? Ela deveria participar obrigatoriamente, né? Mas não é o que acontece, né? Aí depende, talvez, de uma mudança aí, na legislação, para que haja essa permissão da empresa ser automaticamente chamada para o processo, para que ela possa, desde o começo, porque o que acontece é, muitas vezes, a empresa já chega depois que o INSS contestou, né? Então, eles contestam, aí chega a fase de provas, aí eles pedem documentos, eu quero o PPRA, eu quero o PPP, eu quero isso e aquilo, prontuário médico, aí eles intimam a empresa, e muitas vezes é nesse momento que a empresa fica tendo ciência de que existe esse processo, né? Então, enfim, infelizmente, é o que a gente tem que fazer. Então, você entra no processo depois da contestação, e aí já pede para entrar, já na perícia já faz a impugnação, né? Eu acho que vale um olhar atento a essa situação aí. Mas, como eu disse, no meio aqui da nossa apresentação, é bom que todas as áreas estejam envolvidas nisso, né? Porque senão cada um faz do seu jeito, sem saber que aquilo cria um fluxo e tem uma reverberação em todo o cenário, né? Na área trabalhista, na área previdenciária, enfim. Então, acho que é importante ter esse fluxo interno, porque aí vocês definem, fica até mais fácil vocês fazerem essas contestações ou entrar nesses processos judiciais, quando vocês forem intimados para apresentar essa documentação exigida pelos juízes. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, falando do prazo. Se o prazo é até o dia 30, a contestação poderá ocorrer após esse prazo? Não. O prazo, você tem até o dia 30 para entrar no sistema, aquele sisteminha lá que a gente mostrou. Né? Então, a empresa vai entrar com os argumentos, vai entrar no benefício, fazer a contestação até o dia 30. Depois disso, encerra, ele fecha, você não consegue abrir mais. Mas e se eu não fizer essa contestação? Você pode entrar com uma ação judicial. Tá? Pode ir direto para o judicial. Não é preciso passar pelo administrativo. Né? Como eu disse, o benefício de fazer a contestação administrativa é que você, para o ano que vem, para o ano de 2021, você pode usar o FAP neutro, o FAP 1, para o ano inteiro, enquanto não sai a decisão administrativa. Mas existe uma situação que você pode já ir para o judiciário, especialmente nos casos em que o teu FAP for inferior a 1. Por quê? Porque quando é inferior a 1, você já pode aplicá-lo desde o começo, mesmo na fase administrativa, naquele valor. Então, vamos supor, o teu FAP foi 0,80, porque teve um acidente, né? Você não chegou até o meio, porque não estava zerado o número de acidentes, mas você teve um de 0,80. Então, você vai usar esse 0,80, mesmo com a defesa administrativa. E se você for para o judiciário, você também vai usar esse 0,80. Então, nesse tipo de situação, a empresa pode até ir direto para o judiciário, né? Desde que os argumentos que ela vai trazer
ali na esfera administrativa, não sejam tão aceitos naquela jurisprudência que eles estão formando, tá? Então, tem casos que a gente, inclusive, está sugerindo a empresa já ir para o judicial, em razão dos argumentos que ela quer apresentar, e a gente sabe que na esfera administrativa, eventualmente, não irão acolher, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Ó, tem uma aqui que fala assim, das CATs abertas em decorrência do afastamento por Covid, podem ser objeto de uma ação antecipatória? Na verdade, como eu disse, as CATs abertas hoje em dia, elas não entram no cômputo do FAP, tá? Então, todas as CATs que porventura tenham sido abertas durante esse ano em razão de Covid, elas não vão impactar o FAP da empresa, tá? Só vai impactar o FAP da empresa se essa pessoa ficou afastada por mais do que 15 dias e aí ela obteve um benefício B91, tá? Nesse tipo de cenário, o afastamento por Covid vai gerar um B91, e aí vai ser uma nova discussão, né, algo novo, inclusive, né, as empresas estão se deparando com esse tipo de cenário e vão ter que fazer as contestações administrativas, né, como eu disse, na questão do nexo técnico. Vai receber lá uma intimação de que aquele benefício, se você já abriu a CAT, provavelmente ele já vai ser atribuído como B91, né? Então, eventualmente, tem até que partir para um cenário diferente, judicial, para excluir esse B91 do FAP da empresa, tá? Chegou uma dúvida aqui sobre o interesse da empresa em apressar, né, ou tentar apressar o julgamento da contestação do FAP, tá? Na verdade, o que a gente está falando sobre os processos paralisados são as contestações de nexo técnico que são apresentadas pela empresa, tá? Essas, sim, elas permanecem por muito tempo paralisadas no INSS. Só que o benefício de auxílio-doença que você contestou, o nexo, ele entra no cálculo do FAP. Então, a medida judicial que a gente comentou aqui é para julgar essa contestação administrativa que foi apresentada contra o nexo técnico, tá? Que, por vezes, fica paralisado no INSS e a falta do julgamento acaba atrapalhando a empresa em razão da inclusão dessa ocorrência no cálculo do FAP. É isso mesmo. Tem outras perguntas aqui. Uma pergunta aqui para ele. Ó, tem uma pergunta aqui que, para fazer a contestação precisa da área jurídica para formular o embasamento e comprovar o motivo da contestação? O RH pode fazer a contestação de forma simples, texto básico? Sim, pode fazer, né? O que o jurídico vai fazer em geral é olhar um aspecto justamente no olhar jurídico, né? Ver se tem alguma questão a mais para ser analisada. Muitas vezes sai uma resolução, tem alguma decisão, enfim. É possível, né? Realmente, eu sugiro que as empresas trabalhem com o jurídico sempre. Ainda que o médico do trabalho faça lá a defesa médica, ele passe para o jurídico, para que o jurídico absorva aquelas informações e transforme aquilo num argumento, para desde o começo, seja com relação às questões de nexo técnico, ou até mesmo com relação à contestação do FAP, propriamente dito, já seja colocado de uma forma que lá na frente, se aquele processo ele encerrar de forma desfavorável, a empresa já consiga trazer isso para o judiciário com algum argumento adicional, alguma questão que foi analisada para justamente sensibilizar na esfera judicial. Tá? Mas a gente conhece algumas empresas que fazem isso, ou o próprio RH, ou diretamente pelo médico do trabalho. A gente sugere que seja feito dessa forma, mas não há impedimento para que seja feito diretamente pelo RH, como foi feita essa pergunta aqui. Tem uma pergunta também aqui, Shed, sobre discussão judicial do FAP, se ainda depende do julgamento do STF. Então, na verdade, existem várias discussões, né, em torno do FAP.
né? Então, assim, tem questão de inconstitucionalidade, tem alguns aspectos importantes, inclusive eu acho que eu vou até mencionar aqui, já que a gente falou de questão judicial, o FAP até o ano de 2016, ele era disponibilizado pela raiz. Então, vamos supor, a empresa tinha 10 estabelecimentos. O FAP dos 10 estabelecimentos era o mesmo. Ele era divulgado de forma global. Então, vamos supor, era 1,5 para todos os estabelecimentos. A partir de 2016, eles abriram o FAP por estabelecimento. Tá? E aí, o que acontece? A partir de 2016, ficou mais claro que estavam disponibilizando o FAP até 2015 de forma equivocada. E aí que, enfim, já tinha uma discussão em torno disso, né? O STJ depois pacifica, né, a discussão, dizendo, olha, realmente o FAP deveria ter sido divulgado por estabelecimento desde sempre, desde lá de 2010. E aí, a PGFN emitiu uma nota, depois que a questão foi pacificada, dizendo que não iria mais recorrer desse tipo de tema. Então, hoje, está pacífico, que a empresa pode obter o seu FAP por estabelecimento desde o ano de 2010. Só que tem uma questão de prescrição aqui no meio, né? Então, a maioria das empresas já perdeu esse prazo, já não tem mais como discutir isso daqui. Mas algumas empresas que fizeram contestações lá nos anos de 2012, 13, 14, 15, e tiveram um encerramento do processo administrativo. Agora, então, agora quando eu digo há 2, 3, 4 anos atrás, ainda tem a chance de discutir isso, tá? Porque a partir do encerramento do processo administrativo que a gente contaria esse prazo prescricional, tá? E aí quando você entra com essa ação, que é uma ação judicial, que está pacificada, a empresa rapidamente obtém o seu FAP por estabelecimento, e aí é indicado pelo próprio governo, vem uma petição do governo, da Receita Federal, falando, olha, o FAP para essa empresa aqui, para esse estabelecimento, deveria ser meio, e tal, e as empresas têm benefícios econômicos relacionados a isso. Esse é um ponto que eu sugiro a todas as empresas checarem, porque é uma questão que praticamente o dinheiro está na mesa, basta ir lá pegar e compensar, tá? Então, a gente pode ajudar, inclusive, vocês analisarem isso, é extremamente importante, eu acho que é uma das medidas que seja mais fáceis para as empresas obterem valores de crédito com relação ao FAP. Tá? Como eu disse, a gente está à disposição, tá? A gente já está aqui chegando no nosso tempo, a gente vai encerrar esse webinar. A gente agradece a participação de todos vocês, foi muito bom falar novamente desse tema que a gente adora. E caso alguém tenha alguma dúvida adicional, por favor, nos encaminhe um e-mail, a gente estará à disposição para auxiliá-los com relação a esse ponto. Lembrando, o prazo do FAP administrativo de 2021 se encerra no dia 30 de novembro. Então, corram, quem não fez ainda a análise, tem ainda algum tempo, né? Mas se não tiver como discutir e contestar isso a tempo, também poderá discutir isso na via judicial. Eu agradeço a todos vocês. Luiz, obrigado aí pela participação. Um grande abraço e tenham um resto de dia muito agradável.